Olá, seja bem-vindo ao programa Esta é a Hora. Este é um programa de autoria do apóstolo Jorge Tadeu e hoje ele vai partilhar conosco uma mensagem acerca da origem dos problemas. Você pode participar conosco enviando seu pedido de oração através dos contatos que estão a passar em rodapé. Então vamos ficar de seguida com o apóstolo Jorge Tadeu. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. Esta é a hora de quê? De nós olharmos para Jesus e não para os problemas, de andarmos com Deus, aprendemos a andar no caminho de Deus, ou seja, a fazer as coisas segundo as regras e as leis de Deus, porque aí tudo funciona. Esta é a hora de você também poder telefonar, está aí em rodapé o telefone, você pode fazer a sua chamada, o seu pedido de oração, bem como também WhatsApp, se quiser escrever, fazer o seu pedido por escrito. E no final deste programa, lá mais para o final, eu vou orar por todos, fazendo a oração da fé, acreditando que Deus, que é sempre o mesmo hoje, ontem, eternamente, vai curar você como Ele curou tanta outra gente. Neste programa nós vamos ver dois testemunhos fantásticos. Um foi gravado muito recentemente de uma das nossas igrejas e o outro aqui no estúdio ao vivo. E depois vou falar sobre a remoção do problema, a remoção dos obstáculos. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas têm problemas e não sabem o porquê. Então eu vou enumerar uma série de situações que provocam problemas graves. E, portanto, se nós removermos esses problemas, logo Deus, que pode e quer, vai entrar na sua vida e tudo vai mudar para melhor. Ao meu lado, mais uma vez, tenho aqui o Timo Curiacos e a Filipa vai explicar qual é a música que vamos ouvir agora. É isso mesmo, nós agora vamos ouvir uma música que diz "Não me deixarei mover". Conforme o apóstolo sempre ensina, este é um programa também de fé, então não se deixe mover por aquilo que vê, por aquilo que sente, mas ande sempre pela fé. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Sim, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Então agora é a hora do testemunho. Este é um momento muito importante porque você vai ouvir a história da Adelaide, que sofria de um problema de coração que a podia ter matado de um momento para o outro. E isto desde há muito tempo. Eu só soube bastante mais tarde,
porque começou a sentir um cansaço insuportável. E isso nos mostra que Deus, mesmo quando a gente não sabe, nos aguenta, vai e depois então faz o milagre. E se Deus cura uma pessoa, Ele cura todos. E por isso, ao ouvir este testemunho e o a seguir, você pensa assim, poxa, se Deus faz um milagre na vida desta pessoa, eu também vou ter o meu milagre. Vamos então ouvir este testemunho. Olá, eu sou a Liriane, estou na Igreja Maná da Praça de Espanha e tenho comigo a Adelaide, que vai nos contar o seu testemunho fantástico acerca de cura divina. A Adelaide que sofria de um problema desde criança, mas um problema desconhecido, um problema no coração. Ela descobriu já depois de muitos anos e isso, obviamente, deu um susto na Adelaide e deu também grandes problemas na sua vida. Adelaide, conte para nós. Como que foi esse problema no coração? Você já tinha desde criança, mas você só descobriu esse problema depois já de adulta, já tinha sido mãe até? Sim, depois dos meus 50 anos, eu descobri. Descobri como? Sentia-me muito cansada. Um dia, numa consulta de rotina, que não tinha nada a ver com o problema, porque eu não sabia que tinha o problema do coração, e o médico mandou fazer 2 exames fáceis que descobriu-se que eu tinha uma válvula avariada. Tinha que ser trocada urgente. Isto porquê? Porque o problema já vinha dos meus 15 anos. E você só descobriu aos 50. Só descobri aos 50 quando recebi Jesus como Senhor e Salvador e quando tive a proposta de servir a Deus. E eu, como tenho muito amor a Deus, aceitei logo a proposta. Depois de alguns meses, eu comecei a ter esses problemas de cansaço. E foi aí que tive que ir ao médico e fiz a consulta e descobriu-se isso nos exames. E como que foi para você, que tinha acabado de aceitar Jesus, estava fazendo a sua caminhada como cristã, decidiu servir a Deus na Igreja Maná, passar por algo tão drástico? Porque era um problema que você já tinha desde pequena, mas que estava tapado. Como foi passar por isso? Porque é um problema muito grave, um problema no coração. O que os médicos te falaram? Eles disseram que isso tinha que ser já. Não era para ontem, mas tem que ser já. E eu vi aquilo como uma alegria. Vi aquilo como uma alegria. Isso por quê? Porque vi que o meu Deus, Ele é poderoso. Ele fez destapar aquilo que estava escondido. Porque seria coisas piores que poderiam acontecer. Uhum. Porque esse problema podia gerar outras coisas. O médico disse exatamente o que a nível do seu coração? Eles podiam gerar mesmo a morte. Foi o que o médico disse. E nesse momento, depois de você descobrir, o que você fez? Eu dirigi-me ao pastor da igreja e ele deu-me um livro de cura divina. Estudei o livro e fizemos uma oração. Fizemos uma concordância que tudo iria correr bem. E correu bem, porque no dia da cirurgia, a médica da anestesia, ela disse-me que têm tudo preparado para fazer a cirurgia, mas que, como eu sei, que por causa do problema do coração, o pulmão também está a sofrer. E eu disse para ela, não tem problema, porque quem será o médico da cirurgia será o senhor dos senhores, o médico dos médicos. E ela disse para mim, eu nunca tinha visto uma doente com tanta fé. E eu disse para ela, o meu Deus, Ele vive, e Ele cura e vai curar. Eu amanhã, quando sair da cirurgia, sairei boa e hoje sinto-me bem.
Uau! Então quer dizer, você antes da cirurgia, mesmo passando já pelo problema, que não deve ter sido fácil, eu acredito que você deve ter sido atacada com diversos pensamentos negativos, os médicos também falam o que é real, isso também acaba gerando preocupação, acaba gerando medo, mas você fez algo que foi procurar o seu pastor e encher o seu coração com versículos bíblicos, encher o coração com fé. Então, quando você foi para fazer a cirurgia, você já sabia que aquilo ia correr bem. Sim. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. A cirurgia, como que foi depois? A recuperação, tudo isso? Correu muito bem, correu tão bem que eu esqueci-me que estive doente um dia. E os médicos falaram o que disso? Eles disseram que é milagre, que só pode ser milagre porque era uma cirurgia de risco e não teve problema nenhum na altura da cirurgia. E hoje, Adelaide, que nem parece, com os seus 53 anos, não é, Adelaide? Sim. Serve a Deus com toda alegria, é curada. O que você quer dizer para as pessoas que estão em casa, talvez, passando por um problema semelhante ao que você passou? O que eu quero dizer às pessoas que Deus ele existe, que para as pessoas não ficarem sempre com aquele medo, tem que ter confiança. E Deus agrada as pessoas que têm fé. E com fé tudo se resolve. Para Deus nada é impossível. E para a pessoa buscar essa fé, ela pode vir a uma igreja Maná, por exemplo. É isso mesmo. Vir a uma igreja Maná, eu aconselharia. E na igreja Maná ensinam. E as pessoas têm que ter sua própria fé. Não é desenvolver, porque todos nós temos fé, mas temos que desenvolver a fé. Confiar em Deus de todo o nosso coração. Uau! Aqui está um testemunho maravilhoso e pode-se falar de vários aspectos aqui vistos, mencionados. Um deles, que eu acho que é importante explicar, é o seguinte: nós na Igreja Maná não somos contra a pessoa ir ao médico e às vezes até nós próprios levamos a pessoa ao médico. Veja, este caso era muito de alto risco. Aos anos que ela estava mal, nem sabia. Quando começou a piorar, era de um momento para o outro, podia ter morrido. Mas ela foi com fé. E Deus fez o que mais ninguém consegue fazer. Então o próprio médico diz que foi um milagre. Então, o que é que nós podemos pensar? Que Deus é o poderoso. Que Ele é o médico dos médicos. Ele pode usar-se das mãos dos médicos, mas no final quem faz a operação é Ele. E isto se aplica a alguém que está em direto connosco. Tenha você também essa coragem, essa fé. Venha à Igreja Maná mais perto de si, peça ajuda a um dos nossos bispos ou pastores e você também vai vencer. Hoje tenho aqui o Fábio Marques e a pastora Isabel que vai entrevistar. Muito bem-vindo. Olá, Fábio, Boa seja noite. muito bem-vindo. Vem de Obrigado. onde? Eu venho da Igreja da Safora. Da Safora. Sim, Regional Torres Vedras, província de Afundo. Ok. E como é que foi a sua caminhada com Deus? Há quantos Bom, anos? eu sou crente há apenas 9 anos. Recebi Jesus no dia 29 de setembro de 2013. Era uma pessoa que não acreditava em Jesus nem em nada. Não acreditava em nada. Nada. Era uma pessoa que teve uma vida bastante atribulada, com muitas dificuldades, mãe solteira, a trabalhar cedo, uma série de besteiras pelo longo do caminho. E os trambolhões da vida trouxeram-me até à localidade da Safora. Conheci um jovem, diferente de todos os outros. E que Diferente em quê? A maneira de ser, a maneira de estar, a maneira com que lidava com as situações da vida. Tinha sempre uma palavra encorajadora, que eu ainda não sabia o que era, que me fez despertar em mim a curiosidade. E perguntar porque é que és tão diferente. E ele, olha, na altura foi um sábado, uma reunião de jovens, e ele disse-me, então olha, sábado estás aqui às 3 em minha casa, que nós às 3h30 vamos ali e eu vou-te mostrar a diferença. E assim foi. Foi uma reunião de jovens, não sendo tão jovens como os jovens presentes na altura, mas adorei. Recebi Jesus como Senhor e Salvador. Daí para a frente, logo no dia seguinte, fui à igreja, voltei a receber Jesus, só assim para confirmar. Não fosse tentar salvo. Eu acho que recebi Jesus para aí três domingos, sextas e domingos seguidos, que estava...
pronto, senti um toque de Deus imediatamente na minha vida, senti uma transformação a nível de emocional, principalmente, porque era uma pessoa bastante revoltada, com muitas dificuldades, com muitos problemas, que via, ou seja, havia sempre a dificuldade e nunca havia a solução das coisas. E rapidamente percebi que tinha algo que tinha que dar a Deus e percebi, dei a minha vida, tinha uma chamada que imediatamente também percebi, quis logo começar a perceber o que é que era necessário para saber mais e mais da palavra. Fui acompanhado por todos os irmãos, a um grupo familiar, rapidamente fiz a caminhada, passei a servir a Deus como diácono, assistente, líder do grupo familiar. Entretanto, no meio disto tudo, conheci a minha esposa atual, não é? E com quem vou permanecer até ao fim dos dias, com muito amor e alegria. Temos uma filha linda. Casou, tem uma filha. Exatamente, a Isabela, que está a fazer um O. Mas chegou a um período da sua vida que teve um acidente de trabalho. Sim, exatamente. No pico da pandemia, em 2019, dezembro, num movimento singelo, foi apanhar um parafuso do chão, não sei que movimento é que aconteceu, que imediatamente notei que algo grave tinha acontecido. Muita dor, não conseguia pôr o pé no chão, e fui imediatamente para o Hospital do Seguro. Fui atendido por uma médica que disse que teria passado 3 dias que ir para a ortopedia para ter um conhecimento melhor da situação. Assim foi. O médico... Fez exames logo no hospital? Nesse dia não, depois com o médico ortopedista é que me mandou fazer uma série de exames, entre os quais uma ressonância magnética. Quando os resultados vieram, eu, entretanto, com isto tudo, quero só salientar que no dia em que isto aconteceu, eu imediatamente sabia que, fisicamente, sentia que algo estava muito mal. Mas, com a glória de Deus, sempre em casa, a ver o programa Basta Crer, com o louvor e adoração, e o Curiacos Kids, aquilo é 24 horas, eu comecei logo a pensar, bem, já sei como é que vou resolver a situação, vou começar a meditar na palavra, livro Cura Divina, logo à noite mando uma mensagem para o Basta Crer, e assim o fiz. O nosso apóstolo orou, e eu já estava cheio de fé, e naquele momento estava a dizer, e o apóstolo até disse, olha, tenho aqui um pedido de oração do Fábio, e eu ainda parecia que podia caminhar pelas águas, estava cheio de fé, e o que acontece é que eu, quando toquei no ecrã, juntando a minha fé à do apóstolo, aquela dor que eu estava a sentir, que era uma dor tremenda, a dor amainou ao ponto de quase não ter dor. Entretanto, passaram-se ali uns dias em que fui ao ortopedista e aquela dor grave, aguda, nunca mais voltou. E eu já estava mesmo convicto, pelas pisaduras de Jesus, estou sarado, estou curado, sempre a ler o livro Cura Divina, o que fazer depois de orar, a ir à igreja, sempre tudo, a vida normal, menos o trabalho, obviamente. E tinha aquelas canadianas. E a dor sim. Amenou, mas não passou. Não passou na totalidade. Quando veio o resultado da ressonância magnética, o que é que acontece? Qual é que foi o resultado? Eu ia convicto que não era necessário mais nada e que isto ia ficar assim, mas não foi o que aconteceu. O médico disse que tinha que ser operado e que a recuperação podia ir de 6 a 8 meses. Mas o que é que acusou mesmo na ressonância? Para que as pessoas percebam basicamente, que era uma coisa por grave. palavras simples, o que ele me explicou é o menisco no joelho tem uma espécie, imagina um cesto, tem uma pegazinha, o menisco que está lá, a minha pega partiu e o menisco saiu do sítio e daí eu não consegui ter movimentos na perna e ter bastantes dores. Ele disse que seria uma operação relativamente... uma cirurgia simples, mas que a recuperação poderia vir a ser bastante longa. Falou-me entre 6 a 8 meses. Renunciei a isso, fui operado, vim para casa, à espera... mas antes de ser operado, fez uma concordância com a esposa. Sim, exatamente. Isso foi muito importante também. Depois juntar a minha fé à fé da minha mulher, em que, já que tinha que ir à fornalha, o que eu pensei e disse à minha mulher foi, é assim, no meio da adversidade da vida, e eu já tive algumas, e Deus esteve sempre comigo, porque eu sempre o busquei em primeiro lugar. E esta é mais uma adversidade que vem à minha vida. Então, eu vou buscar a Deus em primeiro lugar, se tenho que ir à fornalha, vou levar Deus comigo, Ele me vai tirar de lá sem qualquer problema, e já que a adversidade veio, que seja uma oportunidade de eu usar esta adversidade para poder exaltar a Deus através do meu testemunho. Por acaso está aqui hoje, mas já o dei a várias pessoas no dia-a-dia. Portanto, é uma oportunidade que eu tinha de, estou mal, isto está a correr mal, Deus é comigo, vai correr tudo bem. E assim aconteceu, que graças a Deus concordei com a minha mulher, olha, já que tenho que lá ir, que seja o melhor médico, Deus vai usar as pessoas que Ele achar
melhor. Achar conveniente, claro. E à data da operação eu estava para ir para um médico e fui informado que já não era aquele, que era outro. E foi um cirurgião de topo. De topo, que opera os jogadores de futebol, e era mesmo bastante conhecido. Eu não o conhecia, mas depois soube, olha, você acabou de ser operado. Você acabou de ser operado por um cirurgião que é o doutor dos doutores. E eu sabendo que não era ele o doutor dos doutores, mas sim Deus. Vim para casa para recuperação até ir tirar o penso e sentia muita dificuldade em mover-me. E eu pensei, bem, isto é porque está tudo ligado, muito apertado. Quando fui tirar o penso, e eu sou uma pessoa extremamente magra, né? Sou alto e magro, eu tinha o joelho, parecia uma bola de basquete. E aquilo os meus olhos viram algo que o meu coração não queria sentir. Foi, abalou bastante a minha fé. Isto está mesmo mal. Foi a primeira... Mas quando a fé ficava abalada, o que é que o Fábio fazia? Ainda bem que pergunta, que isso também é muito importante. O programa em que eu pedi a oração, como todos os outros do Basta Crer, ainda tenho todos gravados, eu às vezes mesmo durante a noite, ou quando me sentia assim um bocadinho mais abalado, mais tremido, quando o diabo vinha à mente e queria falar qualquer coisa de errado, eu ia lá ao programa, no qual o apóstolo tinha orado por mim, revia e dizia a mim mesmo, como é que tu podes estar a ter essas dúvidas, como é que tu podes estar a ter essas incertezas, tu naquele dia já recebeste a cura, olha lá. O apóstolo orou por ti naquele dia. Salvo erro, dia 5 de dezembro de 2013. 5 ou 6 de dezembro. E parecendo que não, quando me sentia mais em baixo, tal como Pedro nas águas estava a ir ao fundo, parecia que sentia uma mão e me buscava novamente para a minha fé. Não te deixes abalar, tu já recebeste a tua cura. Basta-te uma única vez, tu já recebeste. E fui-me mantendo, eu já fui curado. Entretanto, aquilo estava muito feio. Teve que haver ali uma situação em que, pronto, tive que ser internado, a fisioterapia, a medicação e os anticoagulantes, uma série de coisas. E eu sempre acompanhado pela palavra, sempre com o livro, PDC, Bíblia, livro Cura Divina, o que fazer depois de orar, como receber a minha cura, louvor e adoração todos os dias, basta crer. Ou seja, completamente reforçado, que era para ter a certeza absoluta de que, Deus não vai falhar. E quando eu é que poderia pôr tudo em causa. E não queria ser eu, porque eu já sabia que Deus tinha que iria fazer um milagre. Eu tinha essa certeza absoluta no meu coração. Acontece que, final de fevereiro, fui lá ao doutor, ia lá quinzenalmente, e eu já não fui acompanhado das canadianas, das moletas. Sim. E o médico, Fábio, veja lá, não, doutor, eu já estou bem, e eu já me sinto bem. Isso no fim de 3 meses? Aqui 2 meses e meio. 2 meses e meio. Em fevereiro, meio de fevereiro. E ele, Fábio, veja lá, não sei o quê, não abuse. Vá aqui mais 15 diazinhos de fisioterapia. E na fisioterapia, mesmo o fisioterapeuta que me acompanhou, ele dizia, Fábio, você não puxe muito, não estique. Mas ele desviava o olhar e eu esforçava mais um pouco, porque eu sabia que aquilo está bom, isto está bom. E mesmo na bicicleta, na passadeira, fazia sempre um pouco mais. De maneira que no dia 29 de fevereiro, 28, 29 de fevereiro, fui novamente ao ortopedista e disse, doutor, eu estou curado, estou bom, isto está pronto para chegar à bola. 3 meses depois, quando era 8 a recuperação. Exatamente. Ele fez-me aqui uns pequenos movimentos, para me tentar, não, isso vai doer e tu vais... Não doeu nada, não doeu absolutamente nada. Eu, doutor, eu estou curado, eu quero começar a trabalhar. E ele, Fábio, é uma responsabilidade também é sua. E eu, mas eu já sei que estou curado. Se for preciso assinar alguma coisa, eu assino. Eu estou novo, estou pronto. E foi trabalhar. E fui trabalhar. Mas o Fábio estava a compartilhar comigo que também na sua área financeira teve um problema, porque estávamos no meio da pandemia. Eu tive a sorte não, eu tive a mão de Deus. A mão de Deus. Que a sorte é para alguns, a mão de Deus também, mas é assim... A empresa entrou em layoff e tudo mais, e eu nunca tive em layoff, nunca tive nada disso, sempre estive bem, mesmo nas piores circunstâncias que a empresa passou, eu estive sempre bem. Mas sempre a ser fiel aos seus dízimos e ofertas. Fiel com dízimos, ofertas, reuniões, grupos familiares, tudo, sempre, minha vida normal. E fui para o seguro não paga a totalidade do ordenado, nem subsídio de alimentação, com uma filha para criar e as despesas de uma casa, não é? O que é certo é que eu não tem nada, pelo contrário. Senti, e ainda a minha esposa até foi a própria a dizer-me, eu acho que nós vivemos com mais abundância contigo no seguro do que contigo a trabalhar. Porque
não notei qualquer tipo de diferença, mesmo estando a receber apenas 70% do salário, sem o subsídio de alimentação, sem os bónus como responsável de secção, uma série de coisas que eu recebia extras além do ordenado. Fiquei com isso tudo cortado e não notei qualquer tipo de diferença. Mantive-me fiel, fiz a minha vida com Deus normalmente e nunca me faltou nada, nem a mim, nem à minha esposa, nem à minha filha, nem à minha casa. Então Deus é fiel. E fiquei a trabalhar. Agora tenho aqui um joelho que até me diz quando é que faz frio e quando é que faz chuva. Que é maravilhoso. Ficou fantástico. Ficou fantástico. Está melhor do que o que estava. Fábio, muito obrigada. Obrigado eu pela oportunidade e pelo privilégio que é estar aqui. Obrigada. Muitos parabéns. Aleluia. Se você que está em direto prestar atenção, vê que as pessoas que dão testemunho, umas mais, outras menos, acabam sempre por dizer que estudaram um livro, que é de cura divina, ou estavam na palavra de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa, nos momentos mais difíceis, é quando tem que estar mais perto de Deus e ler a Bíblia, ou ouvir mensagens, ou estar em programas como este, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E fé é uma força que afasta problemas e que traz os resultados positivos. A palavra de Deus também, quando a gente a ouve, é uma palavra como que mágica. Se transforma em unção ou energia de Deus, que percorrendo o corpo, a alma, etc., nos dá uma força que é completamente fora deste mundo. E ao enchermos o coração com a palavra de Deus, lendo, estudando, vindo à igreja, etc., a gente está no caminho de Deus. Não nos desviamos por outros caminhos, por outros pensamentos, e isso faz com que a vitória aconteça mesmo. Então, a exortação é muito simples. Quem sabe você também está numa situação difícil, como ele disse, num buraco. Como é que é? Na fornalha de fogo ardente. E às vezes a fornalha de fogo ardente fica 2 vezes pior, 3 vezes, 7 vezes pior. Foi o que aconteceu a 3 jovens. Uma história da Bíblia, nos dias do rei Nabucodonosor. Mas eles não sofreram nem a queimadura de um cabelo, porque Deus estava com eles. E é isso que Deus faz a todos que se aproximam de Deus. Às vezes Deus permite que a gente tenha que passar por esses momentos, mas no final a gente vence e ficamos mais fortes que nunca, porque, puxa, demos muito apreço àquilo que nos aconteceu. E agora vamos ouvir uma música que tem tudo a ver com isto, que fala A Tua Palavra, é o título da mensagem, da música. A Tua Palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A Tua Palavra, guardada no coração, livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontraram. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou. Você pode enviar o seu pedido de oração através de mensagem, nos ligar, através dos contatos que estão a passar agora em rodapé. Lembrando que no final deste programa, o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por todos os pedidos de oração. Então vamos ficar agora com o apóstolo Jorge Tadeu.
Muito bem, hoje nós vamos abordar este tema que é a remoção dos obstáculos. Porque é que há pessoas que têm certo tipo de problemas? Porque elas estão envolvidas em coisas altamente proibidas por Deus. É? E hoje eu vou falar que uma dessas coisas é o envolvimento com a idolatria. Eu tenho um livro que já ajudou muita gente mesmo, chamado A Origem dos Problemas, onde eu menciono, se não estou a ver, são 12 problemas típicos em que uma pessoa pode estar envolvida, não é nos 12, mas num ou dois, e que faz com que a pessoa passe por problemas muito grandes. E esses envolvimentos têm que ser terminados. Temos que remover esses obstáculos. Obstáculos que para Deus Ele não tolera. A Bíblia nos ensina que nada acontece por acaso. As pessoas acham que é o azar, que é sorte, mas não. Nada acontece por acaso. E quando estamos a falar de idolatria, nós temos que começar pela Bíblia, em Êxodo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. E Deus disse assim, diz aqui a Bíblia em Êxodo 20, logo no início. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses, com D pequeno, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, à semelhança de cá nem em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas as imagens, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª geração daqueles que me ofendem, aborrecem. Ora, nós estamos num país que é dito ser, por tradição, católico. Um país onde, hoje já não é tanto assim, mas ainda hoje as pessoas fazem procissões, cantam Ave Marias ou à Virgem Maria, falam à Virgem, tentam chegar a Deus através dos santos, e daí vai uma série de situações. E quando, às vezes, as pessoas falam conosco, ficam a pensar assim: então, mas vocês são assim tão radicais? Então, mas que mal é que tem? Então, mas eu acredito nos santos. E o senhor não acredita na Maria? Eu acredito em tudo isso. Eu também acredito nos santos. Mas Jesus é que é o caminho. Ninguém pode chegar a Deus, exceto através de Jesus. Então, há muita gente que acha o seu acho, e não é bem assim, até que pessoas ficam ofendidas. Bem, eu não estou aqui a querer nem ofender, nem machucar ninguém. Estou aqui para lhe explicar o que é que Deus pensa, o que é que Deus fala. E não adianta a gente ter o nosso acho e querer mudar a Deus, porque Deus não muda. Nem quando nós oramos, é também muito comum a pessoa dizer a Deus: faz assim, faz assado, ou Deus faz... Mas Deus não recebe instruções de ninguém. Ele dá instruções. Então, quando nós estudamos esta matéria, faz-me lembrar uma certa vez uma senhora que até era advogada, uma senhora nova, que veio à igreja e pediu para ter um aconselhamento pastoral, e assim foi que eu a recebi. E ela explicou que o marido andava nos caminhos não nada bons e que ela era muito fervorosa e que não sabia porque é que tinha esse problema e uma doença e mais outros tantos, porque ela até tinha um nicho com santos e com velas sempre acesas lá em casa, etc, etc. E eu perguntei à senhora assim: diga uma coisa, você acredita em Deus? Ah, claro. E você acredita nos 10 mandamentos? Então não acredito. Eu estudei como é que chama aquilo? Onde as pessoas às vezes estudam na catequese e na... Bem, numa escola católica. E então eu disse: você conhece então os 10 mandamentos? Sim, claro, quem é que não ouviu?
Então eu posso ler, sim. E pego na Bíblia e começo a ler isto. Ela olha para mim e diz assim, essa Bíblia não está certa. Não, isto é errado, isto é impossível. Nunca ninguém me falou disto, isto é falso. Então eu tenho uma Bíblia católica, comprei na Igreja Católica, grossa, cheia de imagens de santos, com logo nas primeiras páginas o cardeal, não me lembro qual era, acho que era o Cerejeira, assinado com ele e tal, e portanto, e esta Bíblia? Esta Bíblia é que está certa, pois então, é católica, está a ver aqui o cardeal, os santos aqui, muito bem. Então, procure lá você onde é que está os 10 mandamentos. Já lhe digo que está em Êxodo 20. Sim, senhor, lá ela foi e começa a ler e, evidentemente, diz exatamente as mesmas palavras. Ela olha para mim e disse, o senhor está-me a dizer que me enganaram? Eu disse, a senhora é que está a ler. O senhor está-me a dizer que andei esses anos todos a ser enganada? E eu expliquei. Você é que está a ler. Você está a ver que é o que a sua Bíblia, que é igual à minha, diz. Não pode ser. Não pode ser porque não é bem assim, eu acho isto, aquilo, aquilo outro. E então, Deus veio ao meu socorro e eu disse assim, bem, como sabes, está combinado depois eu também ter uma palavra com o seu marido. Portanto, primeiro veio um, depois veio outro, depois então é que a gente vai juntar os dois para a gente fazer aqui as coisas como deve ser. Mas eu vou dizer ao seu marido que não tem problema nenhum ele andar em adultério, porque esse é só o 4º mandamento, que não farás isto. E ela olha para mim, o quê? Então o senhor está-me a dizer isto? Não pode ser. Minha senhora, se a senhora não quer obedecer ao 1º mandamento, então, evidentemente, que o 4º é fácil de desobedecer também, porque você não é mais que ele. Eu faço isto, e ela ficou, parecia, sei lá o quê. Então, parou um bom tempo, olhou para mim e disse, bem, eu vou experimentar, e se não der certo, porque ela perguntou, então o que é que se faz? O que se faz é obedecer a Deus. Peguem todas as coisas que têm a ver com isto, imagens, porque ela tinha imagens em casa, tinha penduricalhos ao pescoço, aqui, dos santos disto, ou rezava ao santo da Colote, fazia promessas, ia a Fátima, fazia toda a coisa. Tinha terço, tinha isso tudo. Eu disse à senhora, está a ver se isto aborrece a Deus? O meu conselho é a senhora não só parar de fazer isto, mas deitar isto tudo fora. Depois de, enfim, ela pensar bastante, eu vou experimentar, se não der certo, vou dizer que você é um aldrabão, que isto... Não, se não der certo, você vai dizer que Deus é que é o aldrabão, não sou eu. Eu apenas estou o moço de recados de Deus. Isto não é, assim diz o Jorge Tadeu. Aqui diz, assim diz o Senhor. E se você acredita nos 10 mandamentos que foram escritos desde o Moisés, eu só tenho que lhe dizer o que é que Deus diz. Conclusão, ela decidiu fazer, Deus fez o que sempre faz, e ela ficou curada, o casamento ficou direito, etc, etc. Para dizer o quê? Que aqui não se trata de a Igreja Maná dizer que isto é proibido, que aquilo não é, usos e costumes, que há certas igrejas que diz, não pode pintar, a senhora não pode pintar o cabelo, não pode pintar a cara, não pode pôr batom, não pode... uma data de coisas. Na verdade, eles deviam dizer, a senhora não pode... ter uma língua tão comprida, tão larga. Mas que mal é que tem vestir, sei lá, como a pessoa quiser. E, ao mesmo tempo, nós temos que dizer mesmo Deus diz. Mas o que é que o senhor acha de fumar? Eu não acho coisa nenhuma. Eu acho mesmo que o médico não é nada bom, eu também já fumei. Mas você não me ouve pregar de fumar ou não fumar. Deus não fala disso. O meu papel não é dar os meus achos. Então, quando eu falo dessas coisas, há sempre pessoas que dizem assim, puxa, eu estou a compreender que andei num caminho errado. Como a outra senhora disse, que me enganaram. Andei enganado. Eu estou a ofender a Deus e está aqui claro.
não te curvarás às imagens nem as servirás. Porque eu sou o Senhor zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Na verdade, as pessoas não sabem o motivo porque, por vezes, tem um filho e ele já nasce com defeitos. Já nasce com sei lá, sem falar, paralisado, doenças estranhas. Não são nada normais. Já vem assim. Por que será? Porque Deus se afastou daquela casa. Deus virou a cara. A ofensa é grande. E quando Deus se afasta, adivinha quem vem? 7 demónios piores. A terra está infestada de demónios. São eles os causadores do mal. Jesus disse que o diabo é que veio para matar, roubar, destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para dar vida e vida em abundância. Então, se a pessoa vê isto, a solução é só uma. Afastar-se deste caminho, pedir perdão a Deus, admitir, pedir perdão, afastar-se, e tudo que tiver na sua posse, casa, seja onde for, que tiver a ver com isto, é deitar fora. Aí que é que vai suceder? Deus vê, bem, esta pessoa, de facto, quer andar comigo. Esta pessoa admite o seu erro e por isso eu vou ajudá-la. Eu vou ser com esta pessoa. E quando Deus entra na vida da pessoa, tudo muda. Sai pobreza, sai doença, sai maldição e entra bênção. Entra alegria, sucesso. Está a ver? Portanto, não adianta dizer que concorda ou não concorda, porque não está a dizer isso para mim, é para Deus. Eu tenho outras passagens que, por exemplo, em Isaías 45, Deus diz assim: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e arrogam a Deus que não pode salvar. Ou seja, Deus é contra as procissões, porque vai lá um conjunto de pessoas a levar às costas uma imagem de madeira ou de barro ou o que é, de um santo ou até de Jesus. E Deus é contra isso. Gastam, Isaías 46, gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças e dão dinheiro ao ourives, que faz um Deus de prata ou de ouro, e depois se ajoelham para essa imagem. E Deus diz que é abominação. Está a ver? Olha como Deus sabe isto. E não é isso que as pessoas fazem. Mas, diz assim em Apocalipse, Jesus apareceu na ilha de Patmos ao apóstolo João e disse: escreve tudo o que eu te vou dizer. E ele escreveu aquilo que hoje é chamado o Apocalipse, ou no original chamado o livro das Revelações, os segredos que Jesus foi trazer. E a certa altura, para quem quiser saber exatamente onde está, e em Apocalipse 22:14, Jesus é que disse: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quer dizer, aquele que anda com Deus, e por isso o sangue que Jesus derramou na cruz o liberta. É o preço que paga a maldade, aquilo que ofendeu a Deus. E a pessoa fica liberta. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem e os idólatras. Ou seja, é tremendo o que diz aqui, não é? Porque aqui Jesus está a equiparar o idólatra a uma prostituta. E isso é uma coisa que a gente nem gosta de ouvir, mas é assim que Deus diz. Por exemplo, há pessoas que cantam hinos Ave Maria, e tocam os badaulos das igrejas católicas. E o que é que Deus diz? Ainda em Isaías 42. Eu sou o Senhor e a minha glória a outros não darei, nem o louvor dou a imagem de escultura. Ou seja, Deus não admite que alguém cante louvores, seja a quem for, a imagens, ou seja a quem for, exceto a Deus, porque Ele é que é o Senhor. Há também o chamado culto a Maria. E já na altura, um dia chegaram ao pé de Jesus, e falaram a Jesus assim: bem-aventurado os cheios que te amamentaram. A ver?
E Jesus disse, não, bem-aventurados os que fazem a palavra de Deus. Está a ver a diferença? Então, mas o Senhor é contra a Virgem Maria? Não. A Virgem Maria, na altura, até disse, fazei tudo o que Jesus mandava fazer. Temos outra passagem, muitas passagens, em que Jesus diz, por exemplo, ninguém pode entrar no céu a não ser através de Jesus. Nem no céu, nem na terra, outro nome pelo qual podemos ser salvos. Ou seja, quando estamos a falar de idolatria, principalmente no meio católico, isto é a tónica. Mas, e nós, Igreja Maná, somos evangélicos, parece que nós somos os perfeitos que não temos idolatria. Temos, sim, senhora. Sabe aonde? No coração. É que, enquanto, vamos assim dizer, os católicos têm objetos de adoração, que são de barro, de papel, santos, etc., há evangélicos que prestam o culto ao pai, à mãe, ao filho, põem eles em cima de tudo e de todos. E isso chama-se também idolatria. Por isso Jesus disse assim, olha, eu não vim trazer paz, mas numa casa eu não vim trazer paz, mas separação. E o vosso inimigo passa a ser os familiares. E quem puser o pai ou a mãe ou o filho ou a filha acima de mim não é digno, ou seja, vai para o inferno. E, portanto, quando uma pessoa, dizendo-se até crente, já tendo entregue a vida a Jesus, faz coisas para o filho, para a filha, que não faz para Deus, Deus diz, tu não estás-me a pôr em primeiro lugar, tu não és digno. Ou seja, a idolatria não é apenas os objetos que as pessoas têm, que fazem, mas é essencialmente o que está no coração da pessoa. Qual é a solução? É a pessoa arrepender-se, dizer, ó Deus, eu não sabia, mas estou a perceber que isto te ofende, por isso eu te peço perdão. Segundo, é dizer a Deus que não quer mais andar nesses caminhos. E terceiro, como diz aqui em Deuteronômio 7, as imagens de escultura queimarás a fogo, incluindo a prata que lá está moldada. Porque, mais uma vez, que ama mais o pai, a mãe, santos, etc., não é digno de mim. Portanto, é uma palavra que para muita gente pode ser um bocado, vamos assim dizer, dura, mas é a palavra de Deus. E se você está em direto connosco agora, ouça bem. Você quer ver Deus ajudá-lo, curá-lo, abrir caminhos que estão fechados, mudar a sua vida por completo? Faça esta oração comigo. Admita, estou errado, não sabia. Peça perdão a Deus e prometa que vai mudar e comece a andar com Jesus. Então, sim, tudo vai mudar na sua vida. Estenda a sua mão sobre mim e aqui a Assembleia pode ajudar nesta oração. Diga assim, ó Deus, hoje estou a aprender aquilo que te ofende. Te peço perdão, Senhor. A partir de hoje, não vou andar mais nesses caminhos, porque já percebi que isso é uma grande ofensa. Também te prometo que vou me desfazer de tudo que tem a ver com esta maldade. E agora, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Aleluia. Sempre em frente com Jesus. E vamos ouvir, para terminar, uma música de fé. Chegamos então ao fim do programa Essa é a Hora. Esperamos você no próximo programa. Tchau, tchau.